Shabbat Shalom. O tema da mensagem para essas Parashiot, Parashá 51, Nitzavim, Encontre-se, e também Parashá 52, vai ler, ele foi, as Escrituras falam sobre o que você está vivendo. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça, Pai. A Tua palavra tem vida, a Tua palavra se aplica, Pai, no passado, no presente, no futuro, é atemporal. Se aplica sobre as nossas vidas, no que nós vivemos, no que nós estamos vivendo e no futuro ainda, no que há de vir. Que a gente possa estar apercebido das Tuas instruções e seguir na Tua direção, de pé sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach. Que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem corretamente para cada um dos nossos irmãos, cada um dos ouvintes aqui presente, em nome de Yeshua. Nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: as Escrituras falam sobre o que você está vivendo. Nessas duas Parashiot, 51 e 52, nós somos convidados a compreender em mais detalhes, de uma forma mais profunda, que as Escrituras Sagradas possuem vida. Além de instruir a nossa vida no que devemos fazer, também fala sobre o que cada pessoa está vivendo nessa terra, que está passando. E isso tem ocorrido em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações. Os textos das Escrituras Sagradas que lemos descrevem fatos que se referem à nossa vida no dia de hoje. Escritos que se aplicam à nossa vida pessoal. Algumas pessoas dizem que gostariam de ouvir Hashem de uma forma audível. Outras acreditam que isto nem seria possível. Mas o fato é que Hashem tem falado desde os tempos antigos, de forma audível através das Escrituras, tem falado em sonho, tem falado em visão noturna, tem falado de várias formas diferentes, com várias pessoas em toda a terra. As Escrituras Sagradas, a Torá, foi escrita há alguns milênios. Esta palavra viajou pelo tempo, sobreviveu às tentativas de sua remoção, sobreviveu a muitas tentativas de modificações e chegou aos nossos dias para nos instruir sobre o caminho de Hashem a seguir. Yeshua. A Escritura Sagrada é atemporal e tem o poder de nos conduzir na presença de Hashem nas mais variadas épocas, para experimentarmos sobre a nossa vida as promessas que foram feitas aos nossos antepassados lá naquela época. Devarim, capítulo 29, versículo 13. Nas demais versões, 14 em diante. No entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que estão aqui, com os que não estão aqui hoje. Se você decidiu viver em conformidade com as Escrituras Sagradas, esta promessa se aplica também sobre a sua vida. Esta palavra de Hashem é para você. Nós somos mencionados como aqueles para os quais as duas alianças de Hashem, a antiga aliança e a nova eterna aliança de Hashem através de Yeshua, as duas alianças em vigor, que é estendida sobre a vida de todas as pessoas que temem do nome de Hashem, que têm ouvido cada palavra que temos
proferido com entendimento ou não, Hashem tem ouvido essas palavras. Cada promessa que temos feito diante dele, palavras que foram proferidas pelos nossos pais desde os tempos antigos, são consideradas como sendo também as nossas próprias palavras. Shemot, Êxodo 19:8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que Hashem tem falado, faremos. Ruth, capítulo 1, versículo 16b. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Entretanto, as promessas que foram entregues naquele tempo aos nossos antepassados foram estendidas também sobre a nossa vida. Hashem disse que estaria conosco e não mudará a sua palavra. Então, que sejamos fortes e corajosos e que essas palavras nunca sejam removidas dos nossos corações, principalmente diante das adversidades da vida. Temos enfrentado muitas provas, muitas lutas, e outras ainda virão. Que sejamos aprovados em todas elas. Yeshua tem lutado por nós todos os dias, desde os tempos antigos, e por todos aqueles que ainda irão confiar nele. Yeshua, como Mashiach de Israel, através da palavra de Hashem, que estiver em nós. É assim que as pessoas irão conhecer e confiar no Senhor, através do que nós falamos, através do modelo que nós deixamos. Yohanan, João, capítulo 17, versículo 20, na versão JB. No entanto, eu não faço uma bacochá, uma petição concernente apenas a estes, mas também a respeito daqueles que se tornam confiantes em mim, como Mashiach, por causa da palavra deles. Yohanan, João, capítulo 17, versículo 21, ainda na versão JB. Para que todos possam ser errados, como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo tenha emuná, confiança, que tu me enviaste. Yeshua estava intercedendo a Hashem, ao Pai, sobre a nossa vida antes mesmo de conhecê-lo, para que vivêssemos em unidade. Dois povos, um lutando pela vida do outro em unidade. As pessoas em unidade podem realizar o impossível. E o sistema desse mundo sabe muito bem do poder que existe na unidade. Por esse motivo tem trabalhado para dividir as pessoas, para que elas se estranhem umas às outras, para que tenham pensamentos ruins, mentirosos uns dos outros. Porém, Hashem convoca todas as pessoas que temem do seu santo e glorioso nome a serem fortes, a resistirem. Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e ousados, não temam nem se amedrontem por causa deles, pois Adonai, seu Deus, irá com vocês. Ele não os decepcionará, nem os abandonará. Daniel, capítulo 11, versículo 32b. Mas o povo que conhece seu Deus permanecerá firme e prevalecerá. Na versão Almeida Revista e Atualizada, está que este povo se tornará forte e ativo. Precisamos compreender que estes textos foram escritos sobre a nossa vida de modo pessoal e especial. Foram registrados para a família bendita de Hashem, para as pessoas
por quem Yeshua entregou a sua vida no madeiro. Embora esses textos tenham vindo para a nossa vida do passado e viajado pelo tempo, muitos desses textos vieram do que os profetas viram na sua época sobre o futuro. Então precisamos buscar a direção de Hashem sobre o que devemos fazer, onde devemos estar e com quem, para não sofrermos o que não precisamos sofrer. Esses textos falam sobre coisas que estamos vivenciando hoje e coisas que iremos vivenciar no futuro. Coisas que estão ocorrendo no mundo. Coisas que iremos vivenciar em breve. Risgalos, Apocalipse, capítulo 6, versículo 6a. Então ouvi o que soava como uma voz dentre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. O salário de um dia, agora mal dá para comprar 1 quilo de trigo. O dinheiro perdeu o seu valor. E estamos vivendo uma hiperinflação velada. E poucas pessoas perceberam o que está ocorrendo. Irmãos, foi mencionado nos programas de rádio desse ministério, no Halel, através do Rosh Caio, também no Som do Céu, através da vida da minha esposa, sobre o que nós vivemos nesta semana. Mas acredito que é importante relembrarmos esses fatos. Nós estávamos vivendo a nossa vida aparentemente normal, com muitos afazeres, é verdade, mas aparentemente tudo estava sob controle. Quando de repente um fogo, no domingo à noite, na região onde o Rosh Caio está morando, ali foi deflagrado. Foi feito o acompanhamento pelo Rosh Caio, outras pessoas que estavam com ele ali. E aparentemente ainda estava as coisas sob controle. Definimos um ponto até onde o fogo ali poderia ir, e então iríamos apresentar o nosso combate. Passou a noite, no dia seguinte, feriado no Brasil, por volta das 10 da manhã, o fogo voltou com muita intensidade. E aí tivemos que nos reunir rápido para agir. Entramos em contato com o corpo de bombeiro, sem sucesso, porque toda a guarnição estava combatendo aquele mesmo incêndio em outras áreas da região. Eram quilômetros que estavam em chamas, queimando. Eu tenho formação de brigada de incêndio, mas eu nunca havia visto algo daquela natureza, aquilo que nós enfrentamos. Oramos e começamos a combater aquele incêndio da forma que podíamos, com o que tínhamos na nossa mão. Nada. 3 pessoas. Eu, o Rosh Caio e o Rosh Anderson. Sem equipamentos adequados, sem água, sem bombeiros. E em pouco tempo, nós estávamos exaustos. As nossas forças haviam se exauridas, sem nenhuma força. Havia momentos onde nós não conseguíamos ver o que estava à nossa frente, nem tampouco respirar, devido à quantidade imensa de fumaça. O fato é que o fogo estava cada vez pior, aumentando
e descendo em direção às casas. E agora? Com poucas esperanças, eu sentei, atônito, e orei. Pedimos chuva, pedi por um milagre. Senhor, precisamos de seu socorro. Sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não temos nada, mas temos o Senhor, que pode sim nos socorrer. E o Senhor tem a nossa vida aqui. Um sopro do Senhor através da minha boca agora, e esse fogo vai se apagar. O Senhor pode usar a nossa vida para apagar essas chamas imensas, mesmo sem os equipamentos adequados. E nada. No meio do nosso extremo desânimo apareceu um vizinho que nem conhecíamos. Ele cortou alguns galhos com folhas ali e começou a apagar aquele imenso incêndio sozinho. Ao vermos aquele homem enfrentando aquele incêndio sozinho, dali, da onde estávamos, nós nos levantamos. Reunimos as forças prometidas por Hashem que teríamos. Pegamos galhos da mesma forma que ele havia feito e começamos a apagar aquelas chamas por setores. Onde a chama estava mais fraca, nós atacávamos e fomos todos juntos, unidos, apagando aquele fogo, setor por setor, pequenas partes por vez. 1 hora depois estávamos com aquele incêndio naquela área debelado. Trabalhe em unidade com confiança no Senhor. Nós éramos o milagre de Hashem naquele local. Não importa os desafios que você esteja enfrentando, o Senhor quer usar a sua própria vida para debelar as chamas que existem do inferno ao seu redor. As Escrituras Sagradas, quando olhamos para trás, havia uns 800 metros de fogo apagado. E claro, quando você está vencendo a batalha, as forças ressurgem dentro de nós. E ali tivemos mais força. Confesso que havia uma força em nós que não era nossa. E pudemos combater outro incêndio, grande também, que estava fora do nosso alcance, fora dos nossos olhos, naquele momento. Não tínhamos a menor noção do tamanho do problema no qual estávamos inseridos. Sabíamos que as consequências, se não agíssemos rápidos, poderiam ser trágicas. Em um momento, nos enrolamos em toalhas molhadas e compreendemos, posteriormente, que estávamos sendo envoltos em vestes sobrenaturais da justiça de Hashem, porque o texto que lemos no livro de Joel relata sobre as nossas vidas e o que nós vivemos. Joel, capítulo 2, versículo 17b. Poupa teu povo, Adonai, não exponha tua herança à zombaria, nem faça dele um objeto de desprezo entre os goim. Porque os povos diriam, onde está o teu Deus? Nós vivemos isso. Gostaria de mostrar alguns slides do que nós enfrentamos naquele dia, segunda-feira, dia 7 de setembro, durante a noite, durante o dia e também durante a noite. A maior parte das nossas lutas foram à noite, porém foi a última. Tivemos que apagar algo que não fomos nós que iniciamos. Tínhamos de lutar por nossas casas, e o nosso socorro chegou dos altos céus, como nós cantamos em Shir Lamaalot. A Hashem toda honra, toda glória, todo louvor
em nome de Yeshua. Tivemos algumas perdas materiais, é verdade, mas nada se compara com o que nós vimos ao nosso redor, com casas destruídas, infraestrutura de energia elétricas, postes, cabos destruídos, entre outras coisas. Mas, por onde o fogo passou, destruição. Irmãos, nós apagamos o fogo e depois de algumas horas, ele estava de volta. Isso se repetiu por 4 vezes. Perdas imensas para algumas pessoas que talvez não estivessem em sua casa naquele momento, talvez não conseguiram lutar contra aquele fogo, talvez tenham minimizado os riscos. Não sabemos o motivo de tamanha destruição, mas o fato é que o Senhor nos livrou de ver um mal maior ao nosso redor. Baruch Hashem. Irmãos, o Senhor nos ensinou muito sobre o poder da unidade. Não adiantava cada um apagar um canto diferente do local incendiado, de forma isolada. Nós só conseguimos vencer atacando o fogo de forma unida, no mesmo local, simultaneamente. Se não estivéssemos unidos, o desfecho poderia ter sido outro, completamente diferente. Poderíamos estar nesse momento lamentando os prejuízos, e pior, não poderíamos ter contemplado o sobrenatural de Hashem sobre as nossas vidas naquela situação. Essa unidade é resultado das orações de Yeshua sobre a nossa vida. Porém, para que estas orações sejam direcionadas sobre a sua vida, precisamos assumir a nossa correta posição diante de Hashem e jamais abandonar a nossa posição, o nosso posto. O Senhor nos ensinou muito sobre o que significa ser um só povo, porque ali estávamos lutando pela casa de um dos nossos irmãos, como se fosse a nossa própria casa. Aprendemos que aquele que ama não desiste jamais, e assim nós podemos contemplar, uma vez mais, o favor de Hashem, que estava à nossa frente, nos conduzindo, e trouxe sobre nós, em cada desafio, a renovação das nossas forças, a cura dos nossos corpos, desgastados, arranhados e até queimados. Promessas que estão dentro das Escrituras Sagradas para a nossa vida, que nós podemos provar ser verdadeiro nesse evento, do qual nós somos testemunha. Que possamos seguir lutando uns pelos outros com confiança em Hashem. Hashem que nos provê de forças, ainda que estejamos sem ferramentas adequadas, porque Hashem disse que seria assim sobre a vida de todos aqueles que temem do seu santo e glorioso nome. Será que é necessário enfrentarmos um incêndio devastador para tomarmos posse das promessas de Hashem registradas na Torá para as nossas vidas? Que possamos colocar em prática tudo que Hashem nos ortogou, fazer tudo o que Ele nos ordenou com confiança nele. Você está pronto para viver em unidade que Yeshua peticionou sobre a sua vida para que fôssemos realmente unidos? Irmãos, a terra inteira está em chamas diante dos olhos de Hashem, com um fogo estranho. E nós só podemos superar isto. Só podemos superar isto trabalhando em unidade. Se enfrentarmos o fogo de frente e com sabedoria proveniente de Hashem,
Na luta que travamos, aprendi que para apagar o fogo sem água, precisamos bater forte sobre ele para abafá-lo. Em alguns casos, jogar terra sobre as brasas. Precisamos ter força para lutar contra tudo que deseja nos consumir. E precisamos enterrar as brasas do nosso passado, para que o fogo estranho não se acenda outras vezes. A única chama que precisamos manter acesa no nosso coração é proveniente de Hashem, Ruach HaKodesh. Todas as outras chamas, a ira, os ciúmes, a inveja, a desconfiança, a murmuração, as fofocas, os maus pensamentos, entre outras chamas, devem ser apagadas da nossa vida, porque esta chama só trazem tristeza e devastação. Incêndios que não precisamos passar sobre a nossa vida ou sobre a vida de pessoas ao nosso redor. E ai daqueles que estiverem sozinhos, como está descrito no livro de Kohelet, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. O meu desejo sincero é que todos vocês possam despertar e tomar a decisão de fazer parte do povo de Hashem, sem precisar enfrentar nenhum fogo estranho. 1 Kefa, Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Queridos amigos, não considere estranha a provação abrasadora que ocorre entre vocês para testá-los, como se algo extraordinário lhes ocorresse. Em vez disso, alegrem-se à medida que participam do sofrimento do Mashiach, para que vocês também exultem quando sua kavod, sua glória, no JB, for revelada. Todas as pessoas na Terra estão enfrentando algum tipo de incêndio, algum tipo de fogo estranho, sentindo o queimar do seu calor, o seu ardor nos olhos, as dificuldades para respirar, entre outras coisas ruins. Precisamos estar sempre prontos para o combate, para lutar pela nossa vida, pela nossa família, pelas pessoas que amamos, não importa o que tenhamos que fazer. Se buscarmos o Senhor, certamente Ele enviará o seu socorro do alto céu. Muitas pessoas da minha família estavam em outros lugares, outras cidades. Tomaram conhecimento do que estávamos enfrentando e se colocaram em oração para nos ajudar. Ligados em nossa vida, como se ali estivessem presente do nosso lado. Yeshua estava orando por mim, por minha família, orou para que estivéssemos unidos. Por esse motivo, conseguimos ter sucesso. Yeshua também tem orado por você, pela unidade no seu casamento, pela unidade com as pessoas que Hashem designou para estarem ao seu redor, para estar com você. Yeshua tem orado por você, para você estar unido com aqueles que temem o nome de Hashem e para que todos estes estejam unidos com Ele, Yeshua, que está unido ao Pai. Então não insista você em seguir em divisão, em rebelião contra Hashem, dizendo que não existe mágoa no seu coração. E eu testifico para cada um de vocês que Hashem tem o melhor para a sua vida. Eu vejo o empenho daqueles que nesse ministério se propõem a cuidar de outras pessoas nas suas necessidades. Sejam os roshim, sejam os líderes cooperadores,
muitos voluntários, o nosso staff, pessoas que têm como objetivo principal ver a vida de outras pessoas edificadas sobre a rocha sólida de Israel, Yeshua, o nosso Mashiach. Mas também é inevitável que eu observe o movimento do mal ao nosso redor. O que as potestades do ar, os Shedim, têm feito para dividir as pessoas, trazendo pensamentos no seu coração, na sua mente. E as Escrituras Sagradas falam também sobre essas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que no Aharit Hayamim, nos últimos dias, algumas pessoas se apostatarão da fé, da confiança, por dar atenção a espíritos enganadores e questões ensinadas por Shedim, demônios. Shaul Hashaliah nos ensina que havia muito fogo estranho nos últimos dias, exatamente como nós temos observado ocorrer na vida das pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Além do mais, no Aharit Hayamim surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidores, obstinadas, cheio de prepotência, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E ainda que mantenham forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. Muitas das pessoas a quem esse texto se refere são pessoas religiosas, que acreditam na sua loucura, que estão servindo e agradando a Hashem. Essas pessoas no seu coração, com seus pensamentos, com seu proceder, com o seu falar, têm negado Mashiach Yeshua e não acreditam que Hashem tenha poder para fazer o que prometeu aos nossos pais e estendeu sobre a vida de todos aqueles que viriam depois e temeriam do teu santo e glorioso nome. Nós, a saber, se você hoje se encontra em algum lugar desses últimos 2 textos que foram lidos das Escrituras Sagradas, eu convido você a se arrepender urgentemente e a permitir que Hashem faça de você mais do que o seu povo, mas a sua família bendita no Mashiach. Para nós fecharmos, a Escritura fala sobre você, fala sobre a sua vida e a vida de todas as pessoas de alguma forma nessa terra. Em quais textos a sua vida está inserida neste momento? Nesse dia, hoje, dia que estamos entrando nos tempos do fim. O meu desejo para a sua vida é que as Escrituras falem bem sobre você e sobre as pessoas que você ama ao seu redor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O desejo de Hashem é que nenhum dos filhos da raça humana se percam. Nenhum. Mas que tenha força para exercer o seu direito, através de Yeshua, de se tornarem filhos dele, Hashem. Então que possamos escolher seguir o caminho correto estabelecido por Hashem. Hashem deseja sempre o melhor para cada um de nós. Porém, se alguém estiver
para ser lançado no inferno, é melhor que essa pessoa seja lançado antes no caos, para quem sabe a sua alma seja preservada da morte eterna. Para que se arrependam, para que se voltem para os caminhos do Senhor, os caminhos que Hashem estabeleceu. Estamos chegando a um outro período importante da nossa vida, no período das grandes e importantes celebrações estabelecidas por Hashem, através da Escritura Sagrada, e a terra passa por uma grande turbulência. O tempo chegou para que as pessoas tomem uma decisão correta, para que você se posicione a sua vida no caminho correto. Yeshua, você sabe bem o que você tem feito de errado. E hoje é tempo de rever onde você caiu, onde você se desviou e voltar para a sua correta posição. É tempo de estarmos em unidade, sermos fortalecidos, e somente assim venceremos o fogo estranho que está tomando conta de toda a terra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No pôr do sol do dia 18/9, teremos a celebração de Yom Teruah. No decorrer do serviço, toque do shofar, em várias combinações, em cumprimento à mitzvah de Yom Teruah. O som do shofar, ele é um som diferenciado que penetra no nosso coração e nos conecta direto a Hashem, o Rei do Universo, que nos convoca ao arrependimento. Será também Rosh Chodesh. E assim eu convoco todos a vocês a participarem de mais esse marco solene, deixado para nós por Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu favor. Pai, nós temos clamado a Ti, muitas vezes o Teu socorro não vem da forma que nós esperamos, mas o Senhor tem ouvido sim as nossas petições, as nossas súplicas, e o Senhor tem sim se importado com as nossas vidas, nos ajudando, usando outras pessoas para nos ensinar o que fazer, para nos fortalecer. E muitas vezes, Pai, o Senhor deseja usar a nossa própria vida para apagar o incêndio que está ao nosso redor. Nos ajude, nos dê força. Obrigado pelos Teus ensinamentos com relação a esse evento destruidor que nós enfrentamos. Mas o Senhor se apresentou muito maior, porque o Senhor é muito maior do que todos esses eventos, Pai, que estão sobre a terra. Nos ajude a olhar para o Senhor como o Senhor é verdadeiramente e não limitar, porque nós temos poder para isso, Pai, de limitar as Tuas grandezas. Não nos deixe desanimar, não nos deixe, Pai, desistir. Nos ajude a confiar no Senhor, principalmente diante de adversidades muito maiores do que nós. Nós enfrentamos algo ali muito maior do que nós, mas não maior do que o Senhor. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Que cada um dos meus irmãos possa despertar, possa se voltar para Ti, possa estar pronto na sua posição para combater esse fogo que está sobre toda a terra, trazendo muita tristeza sobre o teu coração. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.